O YouTube, com toda certeza, é uma das plataformas mais queridas quando o assunto é assistir a vídeos e conseguir buscar por bons conteúdos. Porém, nem tudo são flores. Existiram épocas que a nossa plataforma tão amada passou por maus bocados, e nesse vídeo eu trago a vocês alguns desses momentos que com certeza impactaram esse site de maneira significativa e quase resultou no fim desse lugar tão apreciado por tantas pessoas. Crise das gameplays no início. Antes dos vídeos de jogos serem um dos conteúdos carro-chefe da plataforma, por volta de 2010 era comum as gameplays, principalmente de jogos recentes, serem bloqueadas no YouTube. Na época, o sistema de monetização não estava estabelecido, nem a consciência das empresas de que aquele vídeo do cara jogando se tratava de um vídeo original. Na época, as desenvolvedoras de jogos compreendiam os vídeos de gameplay da seguinte maneira: tem um cara gravando o vídeo do meu jogo, logo ele tá me plagiando. Por eles terem essa interpretação, elas simplesmente entravam com ações contra o YouTube e o YouTube tinha que derrubar as gameplays. Isso pelo fato das publishers acharem que de alguma forma aquele canalzinho gravando gameplay do jogo delas ia fazer com que a venda dos jogos delas caíssem. Pelo fato de que se tem gameplay de graça aí pra assistir, o público não iria querer jogar o jogo. Sendo que é o contrário que acontece na realidade, mas eles não tinham essa noção. Além disso, as poucas gameplays de alguns jogos que não eram derrubadas pelas publishers não eram monetizadas. Por isso, existia pouca motivação para se ter um canal de gameplay e um canal focado em jogos na época. Porém, mais tarde, viria o jogo lendário que mudaria completamente o cenário de gameplays no YouTube e na internet no geral. O jogo que eu tô me referindo é nada mais e nada menos que o Minecraft. Existia um YouTube antes do Minecraft e passou a existir um YouTube depois do Minecraft, pra ser bem sincero. A cena de gameplays foi completamente remodelada por esse jogo, pelo fato de ele ter sido lá no início um jogo indie que, além de ter um fator de cooperação muito foda e muitos canais terem sido criados só com foco nesse jogo, ele não enchia o saco com questões de copyright. E isso permitiu a criação de um cenário muito foda de criatividade e collab na época. Essa foi a época em que vários criadores da era de ouro do Mine surgiram, criando seus canais e crescendo aos poucos. Dá pra dizer que tanto o Minecraft ajudou o YouTube a se estabelecer como a maior plataforma de vídeos da internet, quanto o YouTube ajudou o Minecraft a se estabelecer como o maior jogo da história. Essas duas franquias, vamos botar assim, cooperaram para que elas duas tivessem um tamanho que tem hoje. Só olhar a quantidade de vídeos e canais desse jogo que tinham naquela época e tem até hoje. O tanto de gente que foi influenciada por criadores de Mine é simplesmente surreal. A parte da monetização conseguiu ser resolvida logo após essa guinada dos vídeos de gameplay. Para resolver o problema de conseguir ganhar dinheiro gravando gameplays, vieram as networks. Para quem não conhece, as networks consistiam em empresas que tinham um vínculo entre o YouTube e o criador de conteúdo. Por meio de um contrato com a network, o criador conseguiria finalmente ter um rendimento pelas visualizações recebidas nos seus vídeos. Normalmente era um valor X a cada 1000 visualizações. Tipo assim, $1,50 a cada 1000 visualizações, $2 a cada 1000 visualizações, um negócio assim. A network especificamente de jogos que mais fechava com os criadores da época foi a lendária Machinima, que tinha contrato com praticamente todos os criadores de BR da época e todo início de vídeo tinha aquela intro clássica dela que passava. A Machinima permitiu com que receita fosse gerada a partir de vídeos de gameplays, o que fez com que mais vídeos de gameplays fossem feitos. Só nesse momento que as empresas de jogos se tocaram e viram que bloquear vídeos de gameplays mais prejudicava elas do que protegia. Só agora eles perceberam que eles ganhariam mais, permitindo com que as pessoas fizessem vídeo dos jogos delas, já que no final das contas mais gente veria esse jogo e consequentemente mais gente teria interesse em jogá-lo. A saga das networks teve seu fim por volta de 2018, que foi mais ou menos a época em que o YouTube passou a implementar seu sistema próprio de monetização, que não necessitava mais de que o criador tivesse contrato com o network para monetizar seus vídeos. Poucas pessoas continuaram a permanecer em contratos com networks desde então, já que passou a não ser mais obrigatório, e elas aos poucos foram sumindo. Até mesmo a lendária Machinima desapareceu nesse meio tempo. Também teve a Broadband, a Paramaker, mas foi graças a ela e várias outras que o cenário de gameplays no YouTube não desapareceu antes mesmo de começar. Adpocalypse. O Adpocalypse consistiu em um evento marcado pela retirada em massa de anunciantes do YouTube, por volta de 2017. Esse evento aconteceu devido ao fato de vários youtubers gigantes da época terem sido associados a discursos de ódio. E os vídeos desses criadores tinham anúncios de empresas que investiam no YouTube na época, o que causou um escândalo, já que as empresas viram que suas marcas estavam sendo associadas a conteúdo ofensivo contra o consentimento delas. Um dos fatores que causou esse furdunço todo e que trouxe essa crise enorme tanto para o YouTube quanto para os criadores da plataforma foi o icônico episódio do PewDiePie jogando PUBG. PewDiePie, o maior youtuber na época, com cerca de 53 milhões de seguidores em 2017. Ele tava fazendo uma live stream jogando PlayerUnknown's Battlegrounds, um jogo Battle Royale que era maneirinho na época, mas que agora se encontra completamente esquecido. Ele se encontrava em um tiroteio com um cara em cima de uma ponte, quando, depois de errar vários tiros, e assim permitindo com que seu parceiro de squad morresse,
Ele vai lá e, em um ato de fúria, solta a N-word, a palavra com N, seguido de vários outros xingamentos. What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck. Sorry, but what the fuck. What a fucking asshole. I don't mean that in a bad way. A palavra com N da língua inglesa consistiu em um termo pejorativo para designar escravos, tendo seus primeiros registros no século XVIII e XIX. Atualmente, ela tem seu uso restrito apenas entre pessoas negras em contextos muito específicos, como em rodas de amigos, por exemplo, para se referir a outras pessoas negras. Mas quando ela é usada por pessoas brancas, meu amigo, era uma palavra considerada extremamente ofensiva quando uma pessoa não negra faz uso dela. Esse assunto que eu tô falando com vocês aqui agora é tão complexo que na década de 90, o rapper Eazy-E, nos Estados Unidos, entrou numa treta absurda por utilizar nas letras das suas músicas essa palavra, mesmo o cara sendo negro, tá ligado? Vou deixar aí no Eazy um vídeo que conta bem essa história porque é muito interessante. Então, sem dúvida, essa é uma das palavras mais sensíveis da língua inglesa e o PewDiePie errou e se fudeu pra caralho em ter usado ela naquele momento. Esse foi o grande estopim pra ter começado um caos enorme no sistema de anúncios e propagandas do YouTube. Empresas gigantescas como Coca-Cola e Johnson & Johnson retiraram seus investimentos no sistema de anúncios do YouTube devido a esse evento, já que esse corte pegou muito mal e a mídia caiu matando em cima desse vacilo do então maior youtuber no mundo. O fato dessas empresas maiores terem saído do YouTube fez com que várias outras seguissem a onda e retirassem seus anúncios do YouTube. Isso fez com que o YouTube perdesse um capital violento dos anunciantes. Isso foi sentido também pelos criadores, já que se não tem anunciante, não tem anúncio. E se não tem anúncio, não tem como os criadores de conteúdo monetizarem seus vídeos. Depois desse acontecimento, o YouTube ficou 100 vezes mais rigoroso com relação ao discurso de ódio e a conteúdo ofensivo na plataforma. Só depois que o YouTube passou novas políticas de comunidade que as empresas voltaram a ter confiança na plataforma. Essas políticas, por um lado, fizeram que de fato o YouTube ficasse um pouco mais seguro, mas por outro lado, fizeram com que muitos canais fossem capados, vamos dizer assim, na sua maneira de se expressar. No sentido de que os criadores que antes falavam muito palavrão ou eram exagerados em suas reações, e isso era bem comum em canais de gameplay na época, sendo bem honesto, tiveram que se autocensurar para se adequarem à plataforma. Foi por meio dessa época que surgiu o termo family friendly, que ficou sendo bastante repetido pelos criadores, principalmente aqui no Brasil, como forma de piada e sátira para se referir a essa nova abordagem e esse rigor todo que o YouTube passou a ter com o conteúdo produzido pelos criadores. Dessa maneira, foi por meio dessa nova abordagem do YouTube que ele conseguiu se salvar e não sucumbir pelo boicote dos anunciantes. Artigo 13. O artigo 13, posteriormente renomeado para artigo 17, foi um fragmento de uma regulação maior que dizia respeito ao tratamento de direitos autorais pelas plataformas digitais. Por volta do ano de 2018, começou a ser proposta essa legislação na União Europeia que obrigaria as redes sociais a terem um melhor gerenciamento de conteúdos que usavam propriedade intelectual de outras empresas, como músicas, filmes, séries, qualquer tipo de arte e conteúdo licenciado no geral. Basicamente, em qualquer rede social, todo vídeo ou imagem que tivesse algum fragmento de alguma coisa feita por uma empresa maior, como Sony, Paramount, Disney, Warner, ele obrigatoriamente teria que ser bloqueado caso a pessoa que estivesse fazendo a publicação desse conteúdo não fosse detentora dos direitos autorais. Eu vou tentar dar um exemplo para ficar bem claro. Imagina que eu sou um usuário comum de internet, e eu faço um vídeo que referencia o filme do Homem-Aranha. O filme foi feito pela Sony, e o personagem é da Marvel, que pertence à Disney. Só nesse exemplo que eu tô dando, já tem 3 empresas na jogada, irmão. Porém, eu moro no Brasil, e eu não sou detentor dos direitos do Homem-Aranha nem de longe. Na real, eu nem faço ideia do que se trata de direitos autorais, copyright, propriedade intelectual. Que mané é direito autoral, eu só quero fazer um vídeo aqui do filme que eu gosto, tá ligado? Mesmo assim, o meu vídeo seria bloqueado por eu não ter a maldita permissão e não ser detentor de licença de uso do personagem nem do filme. Isso soou muito assustador na época, deu muita merda, vários youtubers de vários países, incluindo o Brasil, postaram vídeos falando sobre como essa lei iria literalmente acabar com a internet, já que claramente é basicamente isso que se trata a internet. Em termos de direitos autorais, a internet é terra de ninguém. Qualquer um usa o vídeo ou a obra criada por outra pessoa. E ninguém liga e tá beleza, cara. Ninguém da Disney vai morrer por terem usado o Homem-Aranha num vídeo. Mas aparentemente isso era uma coisa muito crítica e deveria ser dado com muito rigor e seriedade pelos burocratas da União Europeia. O que aconteceu foi que deu um alvoroço sinistro, mas não adiantou de nada. Apesar de todo o barulho feito pelos criadores do YouTube, o projeto continuou tramitando. A legislação seguiu avançando e mais tarde foi homologada. Ou seja, todo aquele projeto da União Europeia, que incluía a bizarrice do artigo 13, foi colocado em prática. E os países da União Europeia teriam que pôr esse negócio em vigor em seus próprios territórios e jurisdições. Eles tinham um prazo de 2 anos, ou seja, como foi aprovado em 2019, os países tiveram um prazo de até 2021 para isso ser concretizado, correto? Bem, a gente está em 2025 agora.
6 anos depois e meio que nada mudou? Eu não sei vocês, mas pra mim o YouTube e a internet continuaram exatamente a mesma bosta de 2019. Tipo assim, eu não vi esse rigor todo sendo colocado em prática nas plataformas. Na real, pra mim tá igual. Tipo, nada, zero, nada mudou. Mesmo com criadores gringos que eu costumo assistir, da Europa e dos Estados Unidos. Pra mim continua igual, esses caras não foram censurados. Talvez isso aconteça pelo fato de eu morar no Bostil e esse negócio foi na Europa, então meio que eu não senti nada devido à distância, talvez? Que nem quando o cara se preocupa com coisa que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, lá na PQP, mas aí tu vê e o cara mora em Belfort Roxo, RJ, numa realidade completamente distante e remota do que ele tá se preocupando. Finalizando esse tópico, o que eu gostaria de dizer é que foi uma preocupação pra nada, tá ligado? Não aconteceu nada, permaneceu as coisas iguais. Teve gente que gritou, chorou, fez um escândalo da porra, parou de produzir conteúdo por medo e foi pra CLT por causa da lei e tal. Mas agora a gente vê que foi à toa, porque a lei passou e a vida continuou igual na internet. Eu acho que foi uma época bem estranha. Por eu ser bem menorzinho por volta desses anos, eu realmente pensei que a internet ia acabar e... Ai meu Deus, eu não vou conseguir mais ver o Vinicius 13, tá ligado? Mas acabou que eu acho que ficou sendo um evento que marcou muito a internet devido a isso, sabe? Por ter tido esse pânico e a galera ter pensado que a internet inteira ia sucumbir, incluído o YouTube, mas acabou que as coisas permaneceram iguais e nada realmente mudou depois da aprovação desse artigo. Elsagate. É fato que uma parcela considerável do público do YouTube é formado por crianças. Dessa maneira, existem vários criadores de conteúdo que o seu foco é produzir exclusivamente para esse nicho específico. Inclusive, o próprio YouTube tem um aplicativo separado só para crianças utilizarem, que tem um tratamento mais cuidadoso para não permitir com que todos os conteúdos cheguem a esse público. Ao longo dos anos, existiram vários escândalos com relação a vídeos infantis na plataforma. Um dos escândalos que mais mexeu com o YouTube foi o Elsagate. Esse foi um evento que consistiu em vídeos que utilizavam a personagem Elsa, junto do Homem-Aranha muitas vezes, em cenários e histórias completamente estranhos. A personagem mais famosa da Disney com o herói mais famoso da Marvel, uma mistura que fez com que vários vídeos fossem indexados para as crianças, pelo fato de que esse é um público que sistematicamente consome esses personagens. E pelo fato do robô do YouTube ser burro pra cacete, ele ia lá e entregava esses vídeos pra criançada. Fazendo um resumo bem rápido do que eram esses vídeos. Frequentemente tinha a Elsa, o Homem-Aranha e outros personagens da Disney, ou outros personagens super-heróis, mas eles sempre em contextos de nojeira e com teor sexual, muitas das vezes. Eu vou tentar mostrar as thumbnails dos vídeos que tinham na época e algumas cenas, mas por meio dos vídeos de criadores que denunciaram essa patifaria que estava acontecendo na época, dá pra ver que isso acontecia e como era nojento o negócio que os caras estavam produzindo. Mas enfim, de qualquer jeito, esses vídeos chegavam nas crianças e por isso deu um BO gigantesco porque o YouTube estava permitindo com que conteúdo impróprio chegasse ao público mais sensível. Isso desencadeou em matérias feitas pela mídia que caíram matando em cima do YouTube por deixar isso acontecer. Depois de todo esse incidente, o YouTube apertou nas regras de publicação de vídeos destinados às crianças. Foi mais ou menos depois dessa época que passou a ser obrigatório para quem vai postar qualquer videozinho ter que ir lá e declarar manualmente se o vídeo é destinado para o público infantil ou não. É por meio dessa verificação que o YouTube consegue lidar melhor com os vídeos desse público e fazer a fiscalização dele. Dessa maneira, o YouTube passou a conseguir lidar melhor com esses vídeos infantis e a partir desse momento ficou muito mais esperto com esse tipo de conteúdo sendo produzido na plataforma. Logan Paul em Aokigahara. Logan Paul é um criador de conteúdo dos Estados Unidos que faz vídeos de vlog sobre sua vida, suas lutas e de vez em quando fazia umas músicas bem duvidosas. Ele é um cara extremamente hypado e estourado na gringa, mas ele começou a ficar famoso aqui no Brasil ultimamente, por causa da luta do Mike Tyson. Eu diria que uns 80% que vão assistir esse vídeo conheceram ele só por causa daquela luta fajuta do Mike Tyson. Mas acreditem, o Logan Paul já era um dos caras mais famosos do YouTube desde antes desse evento. Em 2018, Logan Paul e sua turma foram dar um rolê no Japão. Em uma das suas aventuras, ele e seus amigos decidiram ir a um dos pontos mais famosos, porém mais controversos do Japão. Um lugar de mata alta denominado Aokigahara, conhecido popularmente pelo mundo afora como Floresta do Suicídio. E o lugar é basicamente isso mesmo, uma floresta que pessoas vão lá só para cometer o ato de quitar do server. É uma localidade próxima ao famoso Monte Fuji, cerca de 15 km de distância, e existem lendas de ser mal assombrado e carregar uma aura sinistra, devido ao fato de, historicamente, esse ter sido um lugar que as pessoas eram descartadas. Há registros de que, no passado, os idosos eram abandonados nesse local nas épocas de escassez e fome no Japão. Mas atualmente, e já naquela época do vídeo do Logan, foi um espaço marcado como um local que as pessoas sistematicamente iam para tomar a triste decisão de desistir de tudo. E tendo tudo isso em mente, o Logan deve ter pensado, por que não gravar um vídeo nesse local absolutamente macabro? Por que não, né? Que mal faria? O Logan e sua equipe foram na localidade,
mergulharam floresta dentro e gravaram um corpo pendurado em uma árvore. E o vídeo era muito sensacionalista, com o Logan Paul fazendo caras e bocas e uma thumbnail chamativa pra cacete, sem demonstrar respeito algum ao local e à própria vítima ali e a parada bizarra que ele tava presenciando. Ele postou essa situação no YouTube e rapidamente o vídeo viralizou. E rapaziada, vocês conseguem ver o quão bizarro é isso? O quão sinistro foi essa situação que aconteceu? Tipo assim, um dos maiores youtubers postando vídeo de gore. E obviamente, isso deu uma merda colossal pro Logan, respingando diretamente no YouTube. Pouco tempo depois, acho que menos de um dia se eu não me engano, o vídeo foi rapidamente deletado. Mas era tarde demais, a mídia, como sempre, caiu matando. Foram várias e várias matérias em veículos de jornalismo gigantes arregaçando o Logan falando da merda que ele fez, e também batendo no YouTube por permitir com que esse vídeo fosse postado, criticando o fato da moderação do YouTube ser capenga e não respeitar a privacidade das pessoas. Posteriormente, o Logan Paul fez um vídeo se retratando, falando que ele se arrepende e que ele não deveria ter feito isso, o mesmo vídeo de desculpa que todo youtuber faz. Como de costume, teve uma saída de anunciante da plataforma por causa desse BO todo, justamente pelo fato do Logan Paul ser um youtuber gigantesco e anúncios dos investidores estarem sendo vinculados em vídeos de criadores como ele. Como forma de remediar o que estava acontecendo, o YouTube decidiu publicamente cortar parcerias com o Logan Paul e ajustar as políticas de segurança e moderação da plataforma, para tentar impedir que conteúdos bizarros como esses fossem postados novamente no site e fossem associados aos anunciantes. A galera fez uma corrente para especificamente o canal do Logan Paul ser banido do YouTube, mas não deu em nada. O YouTube aplicou uma espécie de punição no Logan por ter feito essa cagada, mas conforme os anos foram passando, a gente viu que meio que nada aconteceu de fato. O Logan Paul, naquela época e até hoje, é um dos caras mais assistidos da plataforma, que por consequência traz muito dinheiro pro YouTube por causa da audiência dele. Então, devido a isso, dá pra ver que não é interessante pro YouTube simplesmente cortar o cara. Dá pra ver que teve uma passada de pano absurda por parte do YouTube com o Logan, porque passado um tempo, depois que a poeira baixou, o cara tá inativa, tá ligado? Firme e forte, com patrocínio, prestígio do YouTube e os caralho. O cara simplesmente gravou um corpo estirado morto, irmão, e nem strike ele levou? Não respondeu na justiça, não pagou indenização por ter desrespeitado aquela pessoa ali, não aconteceu nada. Nunca deseje mal pro Logan, de forma alguma. Eu só acho que ele fez uma merda grande demais pra ficar impune assim, e eu acho isso muito estranho. De qualquer forma, deu pra ver que a crise causada por esse escândalo de Aokigahara foi um dos episódios mais impactantes da história do YouTube como plataforma, e como isso, mais uma vez, abalou a estabilidade do YouTube. Mais tarde, com a poeira baixando, os anunciantes deixaram de lado esse acontecimento e voltaram a pôr suas marcas no YouTube, o que adiou um pouquinho a data que a plataforma iria de Vasco. Não foi dessa vez. Crise atual. Atualmente, eu acredito que estamos sim passando por um momento ímpar no YouTube. Não chega a ser uma crise como as que eu comentei anteriormente, mas é algo a se pensar. O que eu tô falando é a questão dos adblocks e o aumento absurdo no número de anúncios na plataforma. Como vocês devem estar cientes, os anúncios são o que fazem essa plataforma operar. Ninguém trabalha de graça aqui, com exceção de mim. Então, para manter essa estrutura toda do site e os criadores que criam conteúdo na plataforma, são necessários anúncios. Ninguém paga para acessar o YouTube, diretamente pelo menos. O jeito que o YouTube faz para se manter é por meio do sistema de propagandas, que é basicamente um sistema prestado às empresas para que elas coloquem suas marcas e seus produtos na plataforma, conseguindo especificar exatamente o público que ela quer atingir. O YouTube consegue saber exatamente os gostos e preferências dos usuários, utilizando os dados de navegação. Então, por exemplo, chega uma empresa que quer anunciar uma loja de roupa, um restaurante, uma marca de cerveja, até o governo anuncia no YouTube. O anunciante consegue especificar diretamente o perfil de pessoas que ele quer que sua mensagem chegue, e dessa maneira ele atinge esse público. É oferecendo esse sistema que o YouTube consegue se manter. Sem os anúncios, a plataforma simplesmente não existiria, e metade da internet também. Porém, o que eu tô notando nesses últimos tempos são duas coisas. Primeiro, o YouTube não é mais líder de mercado disparado. Tem várias soluções aí que o pessoal consegue assistir vídeo e se viciar. TikTok, Instagram, Reels, Facebook, X, Reddit, a porra toda. Por isso, o YouTube agora tá tendo que competir pela audiência 100 vezes mais do que antes, por causa da abundância de plataformas. Por causa disso, ele tá tendo que competir inclusive pelos anunciantes. Agora existem várias opções de plataformas para anunciar e produzir, e por isso o YouTube deve ter sentido na pele uma parte deles ter parado de comparecer com a mesma frequência de antes e ter ido embora para outros aplicativos e sites. Isso aconteceu inclusive com os criadores. Tem vários que mantêm um canalzinho aqui no YouTube, mas que são 200 vezes mais ativos no TikTok, por exemplo, porque lá eles viram que vale mais a pena comercialmente. Para compensar isso, eu notei que o YouTube está exagerando muito na quantidade de anúncios que ele exibe para um usuário. Comparado com 4 ou 5 anos atrás, dá pra ver que agora tem muita mais propaganda hoje em dia no YouTube, o que faz com que consequentemente as pessoas usem mais Adblock. Pra quem não sabe, Adblock consiste em extensões e programas que removem os anúncios do YouTube e da internet no geral.
Para compensar esse rombo que a competitividade trouxe, o YouTube tá colocando muito mais anúncio que antes, fazendo com que a navegação e o consumo de conteúdo fique muito mais sofrível. Acaba sendo criado um ciclo bem estranho. O YouTube, por não ter mais ninguém vendo anúncio, coloca mais anúncio pro pessoal que não tem adblock ver. O cara que não tem adblock acaba tendo que ver anúncio por 3, 4 caras que estão usando adblock. E daí esse cara fica bolado com a quantidade absurda de anúncios que ele tá vendo e começa a usar adblock também. O que faz com que o número de anúncios aumente pros outros usuários. E daí o número de pessoas usando adblock aumenta de novo e assim vai infinitamente. O YouTube recentemente tentou implementar um sistema de anti-adblock, que basicamente é isso mesmo, impedir as pessoas de usarem adblock na plataforma. O YouTube só impedir a galera com essa barreira não funcionou. Mais tarde fizeram um anti-adblock, para tentar passar a barreira criada pela plataforma. E aí mais tarde o YouTube lançou um anti-adblock, para forçar a barreira a aparecer pra galera que não tá vendo anúncio. Enfim, depois de um tempo com eles tentando impedir o uso de adblock, eu notei que eles só fracassaram e desistiram. Não funcionou. O adblock tá aí firme e operante e não tem mais nenhuma barreira aparecendo para quem usa. Outra medida que o YouTube tem feito para tentar remediar isso é por meio da oferta de outros serviços, de um jeito que faça o usuário gastar dinheiro diretamente no YouTube, como o sistema de membros, Superchat, YouTube Music, YouTube Premium. O YouTube Premium não tem vantagem quase nenhuma, só faz os anúncios saírem e você conseguir baixar vídeo. Mas se for para pagar para tirar os anúncios e baixar vídeo, é melhor tirar os anúncios de graça com adblock e baixar o vídeo com o SnapTube, não é? Mesma coisa com o Superchat. Aqui no Brasil tem várias soluções como o LivePix que taxam bem menos e tem bem mais recursos. O YouTube Music também não faz sentido porque, na moral, quem é louco de pagar para escutar música? De qualquer forma, o YouTube tá tentando, mas eu não sei se eles estão fazendo a melhor jogada por meio dessas microtransações. E sendo bem sincero, se eles não conseguirem se adaptar a esse cenário de escassez e lançar produtos que cativam e que fazem sentido, é bem capaz que eles só sucumbam para outras plataformas. Enfim, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre as sombrias épocas que o YouTube quase acabou. Se curtiu, dá like e comenta para fortalecer. É isso, valeu!